Já naquela linha, né, que a gente vai tentar trabalhar agora, falando um pouco da fisiopatologia, falando um pouco do exame clínico, falando um pouco sobre, abordando casos clínicos, né, e depois falando sobre um pouco de anatomia, sobre um pouco de patologia, e também relacionando com a farmacologia, as drogas que vão ser utilizadas e o mecanismo de ação, de acordo com as alterações que a gente vai ter. Nessa parte de cardiologia é extremamente importante vocês fazerem essa correlação e saberem que medicação, que tipo de droga vai ser usada e qual o efeito das mesmas sobre as alterações patológicas que a gente pode ter na evolução desses casos. Então, sem mais delongas, vamos lá dar uma lida no caso. Interrompam a qualquer momento se vocês tiverem algum questionamento, não sobre o caso em si, mas algum termo ou algum achado clínico que vocês não estejam bem habituados, né? Não estejam bem acostumados. Aí vocês podem interromper, tá? O caso ele é da forma mais superficial possível mesmo, para poder estimular esse raciocínio. No sábado de manhã, a gente vai ter uma aula expositiva, onde a gente vai traçar um caminho da fisiopatologia cardíaca, inclusive falando em fisiologia, um pouco em anatomia e histologia, para poder a gente entender essa mecânica e dessas alterações que a gente pode ver e como a gente vai abordar e tratar essas doenças, tá bom? Então vamos lá, é um paciente do sexo masculino, com a idade de 65 anos, e ele vai para uma consulta ambulatorial em unidade de saúde. Ou seja, ele marcou uma consulta com um clínico geral e buscou atendimento numa unidade, provavelmente numa unidade básica de saúde, numa USB. É diferente dos pacientes que têm uma urgência clínica e procuram o serviço de pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento, os chamados PAs, né? Então, ele chegando lá na unidade básica, no ambulatório, ele tinha como queixa principal uma dispneia, né, uma falta de ar progressiva, associada aos esforços, com início há aproximadamente 1 ano. Na história dele, quando foi escolher a mais apurada, a história direcionada, ele reclamava que já faziam 2 semanas que ele tem se levantado à noite, referindo falta de ar e tosse seca. E que esses sintomas, eles tinham um certo alívio quando ele se sentava na cama, ou seja, quando ele saía da situação ortostática para um decúbito mais elevado. Devido a isso, o paciente, até inconscientemente, né, para um mecanismo de proteção, de melhora dos sintomas, ele passa a dormir com o apoio de vários travesseiros, adquirindo assim uma posição semi-sentada. Ele também observou que ele estava apresentando um edema em membros inferiores e também nas extremidades, principalmente nos pés, ele sentia as extremidades frias. Essas queixas ele tinha há aproximadamente 6 meses. Afirma ainda que passou a sentir muita sede, porém urinar pouco, mas predominantemente durante a noite. Ele tem um histórico de 20 anos de hipertensão arterial não tratada e só iniciou o tratamento depois de um evento isquêmico, ou seja, depois que ele teve um infarto do miocárdio há 4 anos. Ao realizar o exame físico, verifica-se que o paciente apresenta dispneia, mucosas hipocoradas,
uma frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 160 por 90 milímetros de mercúrio, um ictus palpável na região do sexto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior. Na outra turma surgiu a dúvida sobre o que seria ictus palpável, o que seria ictus cardíaco. E aí eu pergunto a vocês, o que é ictus cardíaco? Professor. É a ponta do ventrículo esquerdo, ela fica na região do quinto espaço intercostal, geralmente. É o que? Repita, por favor, foi baixinho. É a ponta do coração, no caso seria a ponta do ventrículo esquerdo, e é palpável só em pessoas bem magras e fica no quinto espaço intercostal esquerdo. Sim, é o reflexo Está do aumentando. impacto, né, da extremidade cardíaca, ou seja, da pontinha que tem ali no ventrículo esquerdo com a parede costal, que em pessoas mais magras podem aparecer, né, fisiologicamente, e patologicamente esse ictus pode ser propulsivo, né, inclusive chegar a se projetar e empurrar os dedos, né, quando você coloca os dedos sobre a parede torácica, ele pode impulsionar esses dedos, que é o chamado ictus propulsivo. Como a Teresa mesmo falou, a localização geralmente é no quinto espaço intercostal e geralmente ele compreende ali o espaço de médio para external nos pacientes normolíneos. Nesse caso aí, ele estava registrando a localização desse ictus na região da linha axilar anterior, né? Anatomicamente, eu não sei se vocês na semiologia já viram o que seria linha axilar anterior, média e linha axilar anterior, posterior. A gente utiliza muito na medicina legal, quando os projetis entram por essa área lateral do tórax, essa referência, né? De linha axilar anterior, média e linha axilar posterior, bem como também os mamilar, supramamilar e inframamilar. Então, a linha axilar anterior seria essa que compreende aqui da parte anterior aqui do braço, né, da transição braço-axila, a média, obviamente, entre na linha média entre esse espaço e a região posterior. Então, ele já estaria com um ictus, digamos assim, lateralizado, né? Ele está desviado mais para a lateral do que o normal. Ele tem um ritmo cardíaco irregular, com a presença da B3, né, da terceira bulha, tem um sopro sistólico de regurgitação grau 3 na região apical, ele apresenta turgência jugular quando a 45 graus e também apresenta o refluxo hepato-jugular. O que seria para vocês esse refluxo hepato-jugular? Professor, Vocês é através podem de, falar sem medo, tá? Vocês estão aqui para aprender. A hora é de aprender agora, tá? é através da palpação do fígado, não é? Você aperta e a jugular ela dá uma distendida. Quando você vai fazer o exame físico, então você vai na região ali do rebordo costal direito, né? Localização de topografia hepática. E aí você pode fazer uma tração, né, na palpação, né? Uma palpação profunda, pedindo para o paciente fazer uma inspiração forçada, ou às vezes nem com a inspiração forçada,
às vezes quando esse fígado está palpável, abaixo desse rebordo costal alguns centímetros, você tem a capacidade de, ao fazer essa manobra, aparecer essa turgência na região jugular. E, Felipe, qual a importância dessa turgência jugular quando você tem essa manobra aí dessa compressão hepática? Se eu fizer em todo mundo, todas as pessoas vai ter essa turgência jugular? É normal? Eu acho que é importante porque já tá havendo congestão suficiente para chegar no fígado já. Excelente. Então, isso é um sinal de que o fígado já tem um certo grau de congestão. Deixa eu atender só minha irmã aqui um instantinho, que é de Recife. Oi, Aninha. Eu estou dando aula. É alguma coisa importante? Qualquer coisa eu posso ligar. Eu ligo já já para ti, então. Tá bom. Beijo, te amo, tchau. Então, isso é um reflexo, né? Essa turgência jugular é um reflexo de que você já está desenvolvendo um grau de congestão hepática. Na ausculta pulmonar, a gente tem um achado de um murmúrio vesicular abolido no terço inferior do campo pulmonar direito e estertores crepitantes bilaterais. Aquela queixa subjetiva dele de extremidades frias, a gente consegue detectar ela clinicamente como um sinal, apresentando extremidades frias e um edema em membros inferiores de 3 para 4 cruzes. Desse paciente, nessa mesma unidade de atendimento básico, foi solicitado uma radiografia do tórax que teve as seguintes imagens reveladas. A do caso mesmo, essa da esquerda, tá? Essa aqui é a do caso. Mas como tem a narrativa de um achado na ausculta pulmonar que não está presente nessa radiografia, então eu achei por bem a gente ilustrar uma outra imagem para justificar esse achado que a gente descreveu lá em cima. Então, nessa primeira imagem, nós temos claramente dois achados de importância para o nosso caso clínico. Desculpe, nessa nós temos dois, e na imagem da direita a gente tem mais um achado importante para esse caso em questão. Na primeira imagem, como vocês descreveriam se vocês recebessem essa radiografia num serviço de pronto atendimento sem o laudo do radiologista? Se vocês precisassem interpretar essa radiografia lá no pronto atendimento onde vocês estivessem trabalhando, o que é que vocês poderiam falar dessa radiografia aqui do lado esquerdo? Eu diria que ele tem um aumento da área cardíaca, que pode me sugerir um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, como também pode ser alguma valvopatia, principalmente insuficiência de mitral. Então, eu diria, nesse laudo de raio-x, que eu observo um aumento do índice cardíaco sugestivo de cardiomegalia. Vamos ficar... Foi excelente, Vitor, foi excelente. Mas vamos ficar só no achado radiológico por enquanto, tá? Então, você disse uma coisa extremamente importante. Você tem um aumento da área cardíaca, ou um aumento da silhueta cardíaca, ou um aumento da relação área cardíaca-tórax, né? A gente observa aí que o coração, ele ocupa mais de 50% do que a gente
do que a gente tem nessa parte inferior do tórax. Ou seja, ele está grande em relação ao gradil costal. Você tem um aumento global da área cardíaca. Não vamos entrar ainda na etiologia, né? O Vitor botou muito bem aí, mas não vamos entrar na etiologia, né? Etiopatogênese, porque a gente ainda vai falar sobre a síndrome que vai constituir essa doença que a gente quer estudar. Quem se habilita a falar uma segunda alteração também nessa radiografia aqui do lado esquerdo, que está presente também na radiografia do lado direito? Derrame pleural à esquerda. O derrame pleural, a gente vai ser a nossa terceira alteração, porque aí nesse caso eu ilustrei essa imagem da direita só para isso. Mas sem Tem mais adiantar, uma, né? a gente tem uma imagem presente nas duas radiografias. Algum enfisema, professor? Os dois estão com o pulmão meio grandinho. Não, o efizema não é o caso aí na questão. Professor, do lado esquerdo eu não sei, mas do lado direito, que aparenta ser em ambas imagens, é uma telectasia, não? Também não. Prof, a aorta tem alguma. Ela tá mais dilatada? A crosta da aorta, junto com os vasos da base e os átrios, eles estão globalmente aumentados. Esse achado aí, a gente pode considerar como o primeiro achado, tá? Então, o que aparenta ser uma telectasia, na verdade, é o coração que está aumentado. Isso aí a gente já falou no primeiro item. Eu vou dar uma chance, uma pista aí para vocês. Essa segunda alteração... Aumento do hilo pulmonar? Oi? Aumento do hilo pulmonar? Tá no caminho, tá no Isso, caminho. Não professor, é o é aumento o do hilo pulmonar. É o sinal da borboleta, o edema pulmonar mesmo, né? Não seria edema pulmonar, mas vocês estão no caminho. O que a gente observa aqui, acho que a Tuane falou do hilo, tá? Eu vou botar um negócio que eu estou com a caneta aqui, ó. Esse hilo aqui e aqui, a gente vê uma, digamos assim, uma imagem mais acentuada, né? Das características da vasculatura e das características dos brônquios. O que é que isso representa para a gente? É aumento da artéria lobar inferior? Vocês estão no caminho certo, mas eu vou ser mais objetivo, porque a gente ainda tem muita coisa para ver. A gente tem aí sinais de congestão hilar pulmonar, tá? Esse aumento da heterogeneidade dessa região, entendeu? Que às vezes, se a suspeita fosse de pneumonia, por exemplo, a gente poderia ter esse mesmo aspecto aqui nas bases ou em áreas isoladas. Esse aspecto aqui do aumento dessa heterogeneidade aqui, ele é um indicativo, né, de um aumento da pressão pulmonar. Então, seria aqui, deixa eu até filar o termo que eu botei aqui no outro aqui. Peraí, na outra. Cadê, meu Deus? Aumento dos hilos pulmonares, né, heterogêneo, associado a um sinal de congestão pulmonar. Tá? Então, a gente tem essa heterogeneidade aí nos hilos pulmonar, podendo ser um sinal de congestão pulmonar. Tá bom? Nesse contexto, ele fala mais a favor de congestão pulmonar. Se fosse a gente tivesse um paciente que a gente estivesse falando na semiologia sobre febre, tosse com expectoração, um aspecto semelhante como esse poderia também ser um quadro de presença de um aumento de secreções nesses grandes
nessas vias aéreas mais calibrosas aí do hilo pulmonar. Então, seria esses sinais de congestão representadas por essa heterogeneidade na trama hilar, perihilar pulmonar. E o terceiro achado, que vocês já falaram, que a gente destaca aqui, que essa imagem aqui, inclusive o caso é do sexo masculino, essa imagem do lado direito é de uma pessoa do sexo feminino, vocês veem a silhueta aqui da mama, tá? Mas que eu coloquei para ilustrar, porque aqui não está presente e aqui está presente. Então, como você descreveria esse derrame pleural à direita, se você fosse um residente, um estudante de radiologia? Você ia descrever o que aí para mim? Tem 3 características aí para a gente descrever. Bora, gente. É o seio costofrênico velado. Isso. Você tem um apagamento, né, do seio costofrênico. Ele não está visível, né, nessa imagem. Apagamento Na imagem da esquerda a gente vê o seio costofrênico. Aqui a gente não vê o seio costofrênico. Aí o que a gente tem mais aí? A silhueta cardíaca. Velamento. Lado direito. Oi? Silhueta cardíaca ao lado direito. Vamos se concentrar nessa segunda imagem agora. Também na imagem, também a gente não consegue ver a cúpula diafragmática. Isso aí é o apagamento do seio, né? Mas alguém falou aí sobre velamento. A gente tem um velamento do terço inferior, né, à direita. Vamos imaginar que seja o mesmo pessoa, só que essa imagem da esquerda, ela foi em decúbito dorsal, né? Ele foi imagem deitada, foi um raio-x em decúbito, e o da direita foi um raio-x em pé. Então, a gente tem esse velamento do terço inferior. E outra característica, para a gente falar sobre esse derrame, o que é que a gente observa mais aí? Ele está retificado, né, professor? Isso aí seria um sinal? Isso, essa retificação aí, Tuane, que a gente vê, que a gente pode chamar da imagem nível, né? É um nível hidroaéreo, onde acima a gente tem Tem um negócio que eu lembro que quando ele fica retificado, pode ser a mistura, que nem quando a pessoa tem um derrame e um pneumotórax. Aí ele vai ficar... a retificação da cúpula diafragmática, aí onde você tem aumento da pressão dentro do hemitórax. Nesse caso, você não teria líquido. Aí você tem retificação da cúpula diafragmática. Aí no pneumotórax você poderia ter esse achado, entendeu? Onde você tem um aumento da pressão intratorácica, e aí ela empurra para baixo essa curva diafragmática aqui, e aí você tem uma retificação da cúpula diafragmática. Mas nesse caso aí você não teria líquido. Nesse caso aí o que a gente observa é um nível hidroaéreo, tá? Muito bem colocado aí. A gente tem uma imagem de nível hidroaéreo que é representado justamente por essa área bem demarcada, que é justamente onde a gente tem a diferença, onde nós estamos mostrando o líquido e acima o gás, o ar. Alguma dúvida sobre os termos aqui que a gente usou em cima no quadro clínico? Tranquilo, professor. Então, vamos passar para as perguntas e objetivos. Todos devem prestar atenção, todos devem, no intervalo, buscar as respostas. Porém, quem vai discutir hoje é o grupo 1. Exaurindo as respostas e as colocações do grupo 1,
qualquer outro aluno pode fazer sua opinião, tá? Se chegar durante a aula mais algum aluno do grupo 1, vocês me avisem para eu anotar o nome dele aqui, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente tem, diante do quadro acima, qual a hipótese etiológica, qual a hipótese diagnóstica etiológica o paciente apresenta? Explique. Não é para responder agora. Vocês vão ter um intervalo para pesquisar. O segundo questionamento é por que é que esse paciente ele vai ter uma piora ao deitar. Ele refere a uma piora da dispneia quando ele se deita. A terceiro item. Quais causas bases da doença podem ser apontadas no presente caso? Lembrando que causa base, quando a gente se refere à causa base, é aquela causa que iniciou geralmente a cadeia de eventos que culminou com essa síndrome que nós apresentamos aí. Relacionar tudo que a gente traçou ali em cima no exame físico às alterações patológicas que esse paciente deve apresentar. A quinta a gente descarta, porque essa quinta a gente já respondeu quando a gente falou sobre as imagens no raio-x, que descreveu, né, congestão hilar, descreveu o aumento global da área cardíaca, né, e alargamento mediastinal, e quando a gente descreveu os achados referentes ao derrame pleural à direita. O sexto item, que outros exames devem entrar no nosso rol de investigação para que a gente necessariamente faça a condução desse caso de forma adequada. Que outros exames nós precisamos solicitar para esse paciente, para poder conduzir esse caso, tá? Por fim, a sétima questão, a sétima pergunta, ou perguntas norteadoras, né? O que a gente esperaria encontrar no coração e nos pulmões de um paciente desse em uma necrópsia clínica? Necrópsia clínica é aquela necrópsia, eu gosto muito de falar, sempre repetir, tocar nessa tecla, porque a gente tem muitas vezes pessoas, colegas médicos, que remetem casos de morte natural indevidamente para o IML por desconhecer que ele é plenamente capaz de atestar um óbito de um paciente baseado no que ele tem de medicações, baseado no que ele tem de laudos médicos, baseado no que ele toma de medicações, baseado nas queixas clínicas e baseado em muitos achados físicos, mesmo do paciente em óbito, ele tem plenas condições muitas vezes. Quando afastadas as 3 atribuições do médico legista, né, que são as mortes violentas por causas externas e as mortes suspeitas, né? Suspeitas quando ela é suspeita de uma morte violenta ou por causa externa. Então, afastado esses 3 indicações da necrópsia médico-legal, qualquer médicozinho, qualquer um de vocês com seu carimbinho na mão, podem atestar uma causa-morte, principalmente em locais
onde você não tem os SVO, o Serviço de Verificação de Óbitos, que é o análogo do IML para mortes naturais, vinculado não à Secretaria de Segurança Pública, mas à Secretaria de Saúde, e inexistente em nosso estado de Rondônia. Tá bom? Então, vamos supor que esse paciente esteja em uma localidade onde existe serviço de verificação de óbitos, e aí esse paciente falece sem o médico assistente dele estar na cidade, que, por exemplo, se fosse o médico do postinho de saúde e esse paciente fosse da área de cobertura dele, ele teria não opção de assinar esse óbito, mas teria obrigação de assinar por esse óbito. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a área abrangida por aquele programa de saúde da família, em tese, ela tem que ter cadastrado todos os moradores daquela região e cada um tem que ter um prontuáriozinho na unidade e cada profissional de lá, um médico, deve ter conhecimento, mesmo que o paciente recuse a visita, tem que ter o conhecimento das patologias que em determinada casa aquelas pessoas apresentam. Então, na prática, se esse paciente falecesse durante a semana, em horário de expediente, ou pudesse esperar até o horário do expediente, esse médico teria a obrigação e não a opção de fornecer essa declaração de óbito para esse paciente. E, logicamente, opcionalmente, por uma questão de humanidade, durante a noite ou nos finais de semana, se ele residir na mesma cidade ou residir próximo. Já vi casos de pacientes, e isso é uma coisa que pena muito para a família, tanto financeiramente, porque o transporte de funerária é o taxiamento mais caro que existe, não é Uber, não é preço de Uber, é bem caro. Eu já vi paciente que ficou batendo e voltando de cidade para cidade atrás de uma alma caridosa que se prontificasse a fazer a declaração de óbito. Então, resumindo, esse pacientezinho, o vozinho, morava em uma localidade que tinha um SVO, a morte foi uma morte súbita, não teve assistência médica tempo suficiente, ou não teve assistência médica nenhuma, ou não teve assistência médica tempo suficiente para que se formulasse um diagnóstico. Por exemplo, o paciente ele entra numa unidade, fica internado e, por exemplo, morre antes de 6 horas, por exemplo. O médico lá não teve condições de fechar o diagnóstico, ele não tinha exames, ele não tinha subsídio, ele não se tinha seguro suficiente para atestar a causa-morte desse paciente. Então, ele pode muito bem encaminhar para o serviço de verificação de óbitos. Muitas vezes, a família, surpreendida com uma morte súbita e inesperada, ela mesma, muitas vezes, tem o desejo de saber de que aquele ente querido morreu exatamente. Então, nesse caso, ele foi para o SVO, e aí, que achados nós esperaríamos encontrar no coração e nos pulmões desse cidadão de 65 anos em uma necrópsia clínica, ou seja, uma necrópsia para falecimento por morte natural. Tá bom? Quantos minutos vocês querem para a gente retornar? Isso é o grupo 1. Quantos minutos vocês querem para a gente retornar e discutir detalhadamente essas respostas? Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pedro, Ah, tá. José Henrique, Davi. É o Felipe.
Professor... Você é do grupo 1, Felipe? Não, eu só quero tirar uma dúvida. Diga, pois não. Quanto a essas questões, você comentou que cada aula vai ser um grupo, é isso? Cada aula vamos ter um caso clínico Uhum. e um grupo para participar. Beleza, fechou então. Valeu, professor. Ô, professor, Professor, Iago aqui do grupo 1. Pode ser 30 minutos para dar tempo de depois, deixa eu ver Iago, se tá você é do tudo grupo certo. 1, então vou anotar seu nome aqui. Mais algum do grupo 1 chegou? Eu, professor. Quem? Eu quem? Vinícius. Vinícius Tatal. Vinícius Tatal. Ok. Então, 30 minutos. Boa tarde, Lucas. São agora 2h50. Então, a gente retorna às 3h20. Ô, professor. Professor, o Lucas está tentando falar aí, do grupo 1. O Lucas Mendes entrou também, tá tentando falar, tá com o microfone baixo. É do grupo 1, Lucas Mendes? Sim. Pronto, anotei também. Lucas Mendes. Professor, Felipe Bacelar também, professor. Quem? Felipe Bacelar. Tá, tô anotando aqui. Pois não. Você pode mandar esse documento Word pra gente? Que tá com o caso, a foto e as perguntas, por favor? Eu posso mandar agora mesmo pro WhatsApp do Iago. Vocês querem? Sim, por favor, pra gente ir acompanhando aqui também. Vou mandar aqui pro do Iago. Só tem umas alterações nas questões, tá? Printem as questões, porque eu reformulei algumas coisas na 1 e na 7ª, tá? Beleza, professor. Pronto, já está no celular do Iago, tá? Preferencialmente, busquem um livro para olhar e não tentem procurar uma frase pré-feita no texto para achar a fonte do caso clínico. É mais interessante vocês investigarem e fazer um juízo do caso do que chegar para mim e dizer as respostas que tem lá no caso na internet. Tá bom? Então, o exercício é de raciocínio. Tá bom? E de participação. Acertar ou não as questões não é o mais importante. E sim participar e procurar ter um raciocínio clínico. Ok? Vou desligar minha câmera e meu som, que eu vou digitar um laudo do laboratório e da... né? Nós achamos aqui que seria uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência cardíaca congestiva, sendo... Espera. Insuficiência cardíaca congestiva. Excelente. Síndrome diagnóstica. Tá bom? Sim. Agora você explica por que é que você achou esse diagnóstico. Não precisa entrar em detalhes. Explique agora por que você achou esse diagnóstico, porque você está me dando esse diagnóstico. Está correto. Insuficiência cardíaca congestiva. Eu iria falar que, tipo assim, seria uma insuficiência cardíaca esquerda, pelo que encontrei no livro. Mas, por que que nós chegamos a esse diagnóstico? Porque a insuficiência cardíaca congestiva, ela é uma doença que ela se torna limitante ao paciente. Ela limita o estilo de vida do paciente devido às alterações que ela promove. Então, ela é uma condição que vai fazer com que o paciente fique com incapacidade de produzir o débito cardíaco normal, fazendo com que as demandas metabólicas elas vão ser aumentadas, né? Então, sobre por que seria uma insuficiência cardíaca congestiva, primeiro porque no livro ele fala que as características clínicas do paciente elas estão batendo com quase 100% do que está aí, devido a piora do quadro à noite, né? Que ele diz aí que ele sente falta de ar, dispneia, né? E aqui ele fala que os esforços eles
eles aparecem mais à noite, e principalmente quando estão deitados. E justamente nesse que o senhor mandou aqui para a gente, ele fala do uso do travesseiro, né? E aqui ele diz que o uso do paciente às vezes pode dormir até sentado devido a essa alteração que ele possa ser submetido. Então, às vezes ele usa o travesseiro para melhorar a forma dele dormir e daí conseguir uma melhor qualidade no seu sono. Aí também fala que ele sente sede e que urina pouco. Ele sente sede, basicamente, acho que seria a pergunta 4, né, professor? Aí, né? Se eu falar por quê, seria a pergunta 4, aí, né? aí a gente já está avançando. Tá. Alguém mais do grupo quer falar sobre essa questão? Professor. Aí também ele vai, devido a isso, as alterações podem causar, pode ser a hipertrofia, né, do coração, como foi constatado aí no Eita, isso aí já é a última resposta, pô. Peraí, freia. Deixa os outros falar. Isso aí já é a última resposta. Resposta 7. Calma, Pedro. Vamos lá. Não, tô calmo, professor. É que tinha um monte de negócio assim que tava batendo. Eu sei. Mas vê só. Se você falar demais, você vai tirar a oportunidade dos outros falarem o resto. Então, vamos lá. Você colocou muito bem. O diagnóstico é insuficiência cardíaca congestiva. Você é uma suspeita diagnóstica ou você afirma que é insuficiência cardíaca congestiva? Com os dados que você tem. Professor, assim... Sem medo, sem medo. Diga. A resposta é simples, Pedro. É sim ou não? Sim ou não? Eu afirmaria que sim. Ótimo, acertou. Sim. E por que você afirmaria que sim? Professor, sendo bem sincero, pelo que está aí no caso e pelo que eu encontrei no livro, está batendo quase tudo. Então... Certo. Você precisa de mais algum exame para você afirmar que é uma insuficiência cardíaca congestiva? Minha pergunta. Não vou responder, porque acho que alguém do grupo vai falar isso, né? Não, é da mesma pergunta, a gente ainda está na primeira. Acho que sim, professor, um eletrocardiograma. Você acha que precisa de um eletrocardiograma para a gente fechar isso aí? Eu acho, não sei, posso estar errado, né? Acho que sim. Se você jogar aí no Google agora, aí você procura uma coisa chamada critérios de Framingham para diagnóstico de insuficiência cardíaca. Professor, o critério diagnóstico de insuficiência cardíaca, como de muitas patologias cardíacas, como por exemplo aquela febre reumática, a gente pode associar critérios maiores e menores. Nesses critérios de Framingham, se você tiver um critério maior e 2 critérios menores, você pode afirmar que é insuficiência cardíaca. E a maioria desses critérios aí são critérios clínicos, eles independem de exames laboratoriais ou de recursos mais avançados, tá? Eu vou citar aqui para você os critérios maiores de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Critério maior, dispneia paroxística noturna. O paciente tem? Rapidinho, sim ou não? Sim, professor, ele tem ortopneia. Distensão das veias do pescoço, turgência jugular, ele tem ou não? Também tem. Estertores pulmonares, ele tem ou não? Sim. Cardiomegalia ao raio-x de tórax, ele tem ou não? Sim. Edema pulmonar agudo, ele tem ou não? Sim. Não. Edema ele não fez ainda não. Edema do pulmão, né? Tá certo, é do pulmão. Tá, edema é um quadro gritante. Edema é uma urgência médica. O edema pulmonar é urgência médica. O paciente morre. Eu confundi com o edema dos membros lá. Tá. Terceira bulha, ele tem? Sim, professor. Sim. B3. Pressão venosa central maior do que 16 centímetros de água.
160/90 a pressão arterial dele. Mas é pressão venosa central? Esse parâmetro nós não temos. Tempo de circulação maior do que 25 segundos. Esse aí a gente também não teve. Refluxo hepatojugular, ele tem? Sim, sim. Edema pulmonar, congestão visceral ou cardiomegalia na autópsia. Isso aí ele não morreu ainda. Perda de peso de mais de 4,5 quilos em 5 dias em resposta ao tratamento da insuficiência cardíaca. Ou seja, um teste terapêutico. Ele também não fez. Quantos critérios maiores ele tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 critérios maiores. Só aí ele já tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. Critérios menores. Edema bilateral nos membros inferiores. Ele tem? Tem edema. Tosse noturna ele tem? Tem. Dispneia na realização de atividades habituais. Ele tem? Tem. Sim. Hepatomegalia. Não foi descrito. Derrame pleural. Sim. Redução da capacidade vital em 1/3 do valor máximo alcançado. Isso aí não foi descrito. Taquicardia maior do que 120 batimentos por minuto. Não, ele estava com 110. Mas ele tem ali 6 critérios maiores e tem 4 critérios menores. Ou seja, o diagnóstico desse paciente de insuficiência cardíaca não precisa de mais nenhum exame. Ou seja, Rafael, você acertou quando disse que você pode afirmar, com os dados que você tem, que ele tem insuficiência cardíaca congestiva. Vamos passar para a próxima, senão a gente... Professor, só uma dúvida. Pois não. Nesses critérios de Framingham aí, eu tinha visto sobre eles, né, para responder a questão 4. Aí lá também fala sobre Valsalva, que fala que na fase de strain, se a pressão arterial não cair, é sinal de IC. O que é essa fase de strain? Eu não li isso daí, eu não vi. Desconheço. Ok, beleza. Viu? Não sei lhe responder. Professor. Então vamos... Oi, pois não. Mas se você estivesse atendendo nesse caso, você pediria um eletro? Eu pediria muitos outros exames. Inclusive está aí em uma das nossas questões aí para a gente responder, Pedro. Sim. Vamos lá. Segunda questão. Quem é o colega que vai responder a segunda questão? Eu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Então, quem é que está falando? É o Vinícius Tatão. Vamos lá, Vinícius. A segunda questão. Deixa eu achar ela aqui, está aqui. Por que a posição deitada piora a falta de ar? Bom, professor, porque ao paciente ficar em decúbito dorsal, acontece um aumento do retorno venoso, né? Quando o paciente está nessa posição. Aí, ao se levantar, ou ao colocar os travesseiros, tipo assim, na cabeça, igual tem no caso, o paciente ele busca simplesmente aliviar essa dispneia por conta da diminuição do retorno venoso, né, que acaba sobrecarregando as câmaras cardíacas insuficientes, e isso produz o aumento, né, da congestão pulmonar e consequente dispneia, né? Exatamente. É exatamente isso que acontece. Quando ele se deita, você tem um relaxamento da musculatura, você tem uma diminuição até do exercício, do consumo, e esse retorno venoso, ele é maior para a região central, e devido a isso, ele aumenta a pressão nas câmaras cardíacas, aumenta a congestão que ele tem pulmonar, e devido a isso, aumenta a falta de ar dele, o coração não tem a capacidade para administrar essa nova demanda, e aí, consequentemente, ele tem a dispneia e a tosse. Uma coisa que eu esqueci, definição de insuficiência cardíaca. Como é que a gente define insuficiência cardíaca?
por definição, seria a síndrome onde o coração ele é incapaz de bombear, né, de ter uma fração de ejeção satisfatória para cumprir as necessidades metabólicas do corpo, ou o faz com alta carga de trabalho, com alto consumo de energia. Tá? Para a gente fixar bem. Tem essa definição melhor lá na frente. Terceira questão. Quem é que vai ser o responsável por responder? Eu, professor. Iago. Iago. Tá bom. Estou marcando aqui o asteriscozinho no Iago. Vamos lá. Então, professor, como foi dito pelo Pedro, o senhor confirmou, esse paciente ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Tendo como base as imagens radiológicas a presença de derrame pleural, isso leva a pensar que essa insuficiência ela se concentra no ventrículo esquerdo. Por quê? Porque quando há uma disfunção ventricular na parte do ventrículo esquerdo, ocorre a diminuição do débito cardíaco. E à medida que o coração ele tem que fazer força para conseguir bombear, para conseguir suprir a demanda circulatória que o corpo necessita para oxigenar os tecidos, a pressão capilar a pressão capilar pulmonar ela excede a pressão oncótica das proteínas plasmáticas, ou seja, ocorre um aumento da pressão oncótica dentro do vaso. Isso faz com que ocorra o extravasamento dos líquidos capilares para o espaço intersticial dos alvéolos. Consequentemente, quando isso vai piorando, os alvéolos eles ficam cada vez mais cheios de líquido, ocasionando, no caso, a insuficiência cardíaca congestiva crônica, ou num longo período, ocorre o derrame pleural, como a gente está vendo aí nesse caso. Isso. Você explica aí, no caso, você explicou, na verdade, um achado clínico dele. O derrame pleural e a queixa da dispneia noturna. Mas, assim, qual é a causa base? Quando eu falo em causa base para a doença, qual foi a causa base que você pode apontar aí para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca congestiva? Qual foi a cadeia de eventos que levou esse paciente a desenvolver insuficiência cardíaca? Professor, ele tem, você descreveu porque ele tem a falência, né, do bombeamento do ventrículo esquerdo. Mas você não descreveu por que é que ele desenvolveu essa falência do ventrículo esquerdo. Professor, seria por causa do quadro dele de hipertensão e devido a ele já ter tido infarto também do miocárdio. Hipertensão, 20 anos de hipertensão, sendo 16 não tratados. Exatamente, isso aí foi progredindo a um ponto de levar à insuficiência cardíaca. Então ele tem um aumento da resistência vascular periférica e para isso ele tem, para conseguir chegar e abrir os vasos, ele tem que bombear com mais força, ele tem um aumento da resistência. Então esse ventrículo esquerdo dele, não tratado aí com essa hipertensão de 16 anos, ele tinha que cada vez mais usar de força para chegar a compensar esse quadro da hipertensão dele. Então, uma das doenças de base seria a hipertensão. Nesse caso, para a gente, é suficiente a hipertensão, mas se a gente quisesse citar mais alguns casos aí, se a gente quisesse citar mais, por exemplo, mais duas doenças de base que poderiam chegar a um quadro de insuficiência cardíaca. Esse aqui já respondeu. Né, o Davi já me respondeu quando eu falo aqui no presente caso. Mas vamos citar mais dois aí? Insuficiência renal? Não. Diabetes? Não. A hipertrofia, né, professor? Do ventrículo, né? A hipertrofia é consequência. Não é doença de base. Doença valvar. Eu vou citar dois bem rapidinho, porque a gente ainda tem muita campo pela frente. Chagas. Aterosclerose, professor? Poderia Chagas. ser. Doença de Chagas. Trypanosoma cruzi. É Trypanosoma cruzi, né?
Tiranossauro cruz lá destruindo lá miócitos, gerando uma cardiopatia dilatada. Dá insuficiência cardíaca, não dá? Dá. Causa base, doença de Chagas. Estenose da válvula aórtica. A ejeção do sangue sai do ventrículo esquerdo e é lançado diretamente na aorta. Se você tem uma estenose nessa válvula aórtica, o sangue tem dificuldade para sair do ventrículo e ir para a aorta. Então, ele progressivamente vai ter que fazer força cada vez maior para poder vencer essa resistência. Uma estenose de aorta em si, uma malformação congênita. Eu tive um caso no SVO, quando eu fazia residência, de uma menina, era nova, era 23, 25 anos, bem novinha, que ela morreu, teve uma morte súbita, chegou lá pro SVO, a gente não tinha nem ideia do que essa menina tinha morrido, que era muito jovem, 20 e poucos anos, sem nenhuma doença pré-existente, nenhuma doença documentada. E quando a gente abriu o corpo, a gente descobriu um coração gigante. Um mega coração. A gente pensou imediatamente, né, Nordeste e tal, apesar de ser uma paciente proveniente da cidade, a gente pensou em cardiopatia chagásica, que na verdade demora mais tempo, né, para desenvolver. O paciente começa com sintomas lá para os 40 anos de idade ou mais. E ela era muito jovem. Quando a gente foi dissecar a aorta dela, ela tinha uma estenose de aorta significativa. E, inclusive, um grande paradoxo que a gente encontrou, ela era não ter uma atrofia de membros inferiores. A parte inferior do hemicorpo dela não ser menos desenvolvido que o restante, porque ela tinha uma estenose significativa de aorta descendente. Então, isso aí era um fator de resistência ao fluxo sanguíneo que fazia com que o coração dela cada vez mais precisasse trabalhar mais para poder bombear esse sangue. Então, aqui rapidinho a gente falou mais duas causas básicas. Então, vamos passar para o quarto quesito. Relacionar o exame físico com as alterações patológicas. Alguns aí vocês já pincelaram, é só repetir. Professor, como o senhor falou aí, os critérios, a maioria dos critérios aí já estão enquadrados naqueles critérios de Framingham. Aí eu vou citar algum deles aqui e tentar explicar, que é bastante. Primeiro, sobre a turgência jugular. Ela vai se dar por conta de uma elevação da PA, que tende a subir devido ao paciente ter ICC, né? Mas a jugular, ela é veia ou é artéria? Artéria jugular. Não. Veia jugular, professor, desculpa. A artéria é carótida. Tô nervoso. A jugular volta o sangue. Então, ela não é tão, digamos assim, tão prejudicada pela pressão. O problema é o fluxo que está chegando no coração, né? Por que, então, que ela seria... Porque o coração é insuficiente, você tem uma insuficiência global, e aí o coração direito tem dificuldade de receber esse sangue vai aumentando a pressão retrógrada, e aí você tem a congestão hepática, que é representada pelo refluxo hepatojugular, e a turgência jugular. Tá? A longo prazo, você pode ter, inclusive, aquelas alterações que a gente falou na aula de fígado, que você pode ter o fígado da insuficiência cardíaca e o fígado noz moscada, que ele começa a ter microhemorragias no fígado com área de fibrose, e aí o fígado fica acastanhado com áreas claras, que são as áreas de fibrose, alternando com o tecido normal. Mesma coisa ocorre com membros inferiores. A circulação mais distal, que tem mais dificuldade de retornar, é dos membros inferiores, e aí ele forma edema em membros inferiores, mesmo princípio. Então, é outra relação onde você tem exame físico relacionado com as alterações patológicas. A outra, que eu vou repetir rapidamente, só porque vocês já falaram exaustivamente,
questão da dispneia e tosse noturna e da ortopneia. Também um princípio onde você tem um aumento, né, do retorno venoso e dificuldade um aumento da circulação pulmonar, com aumento da pressão pulmonar e com congestão pulmonar. E aí você vai ter tanto o derrame, que vocês já falaram, como a tosse, como a dispneia, como a ortopneia. O que mais que a gente falou de exame físico ali em cima? Professor, tem também extremidades frias e mucosas hipocoradas, né? Que está relacionado à redução, como o senhor falou, do fluxo sanguíneo nas extremidades. A mucosa hipocorada, ela pode estar relacionada com duas ações aí. A gente pode ter lesão renal com alteração nos fatores de hematopoese, e às vezes a insuficiência cardíaca ela pode ser acompanhada também de anemia crônica, tá? Por causa que a doença renal crônica, ela pode dar anemia crônica, pode estar relacionado com isso, como também pode estar relacionado, porque assim, quando a gente fala mucosas hipocoradas, a gente fala em achado de central, geralmente é a mucosa labial, né? Entendeu? Tem mucosa em lábio, nariz, olho e orifícios, né? Então, quando a gente fala em mucosas hipocoradas, geralmente a gente está falando em região interpalpebral e lábios e mucosa oral, né, que seria mais central. Mas seria por esses dois princípios também. As extremidades frias, né, que você pode falar, e a cianose seria justamente pela má circulação, né? Aí tem o ictus palpável também, que, como já disseram, é devido o ictus se deve à hipertrofia do coração. A hipertrofia não é só hipertrofia. Ele, pelo aquele raio-xzinho ali que a gente tem, ele tem o chamado coração de boi, que a gente chama da coração de insuficiência cardíaca. O ápice do coração dele se aproxima muito, fica muito lateralizado, e aí você tem aquele ictus ali desviado, se afastando da linha média para aquela área que a gente falou da linha axilar anterior. Então, a localização daquele ictus é de um paciente que está com cardiomegalia. Professor, qual que é a outra causa de mucosas hipocoradas? Você falou que a insuficiência renal e tinha outra, não peguei aqui. De quê? De mucosas hipocoradas? A má distribuição. Isso. Anemia da doença crônica, né, que pode ser consequente à lesão renal pela insuficiência cardíaca, né? Ele tem hipoperfusão renal, tanto que é uma das justificativas clínicas aí da noctúria, né? Quando na vigília esse sangue ele está mais concentrado para órgãos vitais como o cérebro, pulmão e o próprio coração e fígado, e esquece um pouco da circulação renal, e aí muitas vezes ele pode ter um grau de isquemia renal. Quando à noite existe uma redistribuição desse sangue, aí a gente tem uma melhora da função renal, e aí ele tem mais diurese noturna, né? Porque o rim filtra melhor à noite. Entenderam? Beleza, professor. Quinta questão. Já foram descritas, né, as questões radiológicas, aumento da área cardíaca, congestão hilar, e o derrame pleural à direita. E a gente descreveu mais ou menos o que a gente pode, de forma técnica, informar num prontuário quando a gente estiver vendo uma radiografia daquele tipo sem o laudo radiológico, né? Que outros exames devem fazer parte da condução deste caso? Questão 6. Queria que alguém que não falou ainda falasse. Felipe Bacelar, José Henrique. Professor, direitinho? Oi? O professor, acabei de Tá falar me ouvindo, aí, ó. professor? José Henrique está aqui, estou vendo aqui. Certo. Felipe. Oi, consegue ouvir, Lucas. professor? Consegue me ouvir? Estou ouvindo. Então, eu dei uma olhada
e eu achei alguns exames que podem ser utilizados, né? Eu vi que um deles é o ECG, só que eu vi também que os achados do ECG, eles não são necessariamente diagnósticos, entendeu? Porque ele pode estar relacionado com outras coisas, mas caso seja encontrado no ECG taquiarritmia, hipertrofia ventricular ou infarto do miocárdio prévio, ele aumenta a suspeita de uma insuficiência cardíaca congestiva. Eu vi também que pode ser utilizado o ecocardiograma, né? Porque a partir dele você consegue avaliar como que tá as câmaras do coração, a função valvar, se tem hipertrofia, a fração de ejeção também, é possível avaliar no ecocardiograma. Também pode ser utilizada a ressonância magnética cardíaca, né? Também para avaliar a estrutura do coração. E eu vi um que eu até achei interessante, que eu nem imaginava, que é no exame de sangue, avaliar os níveis séricos de peptídeo natriurético atrial do tipo B, que eles costumam ser bem altos na insuficiência cardíaca. Certo. Me tire uma dúvida. E você pediria só esses exames? Eu acho que também você poderia pedir também, caso fosse necessário, né? Necessário, e o paciente pudesse arcar uma angiografia, ou uma angiografia coronariana. Rapaz, você só fez esse exame caro. Você não vai ver como é que está a função renal, a função hepática desse paciente, não, antes de iniciar a medicação? Sim, realmente seria interessante fazer essa avaliação, professor. Então, avaliação da função renal, da função hepática. Tem que pedir TGO e TGP nesse caso ou não? TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina, TPAE, o coagulograma, né, que é o TPAE e o TAP, proteínas totais e frações, para a gente ver como é que esse paciente se está perdendo proteínas aí já devido a uma lesão urinária. Ureia, creatinina para avaliar a função renal, entendeu? Proteinúria, né, para a gente avaliar se ele já tem lesão renal com perda de proteínas, entendeu? O hemograma, que vocês esqueceram de falar, porque tem casos também da anemia, que vai ter da doença crônica, que também pode ser tanto causa como consequência de insuficiência cardíaca, tá? Então, tem todos esses exames. Então, dos mais simples aos mais complexos. No ECG, ele falou sobre as arritmias, a taquiarritmia, a questão de verificar infarto prévio. Vocês não tiveram nenhuma aula ainda de eletrocardiograma, não, né? Não. Sabe nada de eletrocardiograma. Se você imaginar um mostrador de relógio, daquele relógio analógico, né, onde lá em cima tem a ponteiro das 12 horas, do lado direito você vai ter das 3, abaixo das 6 e do lado esquerdo das 9. De acordo com as variações dos traçados eletrocardiográficos, em cada derivação, você vai poder situar o chamado eixo cardíaco. Então, o eixo cardíaco, muitas vezes, ele está ali entre o 3, que seria o 90 graus, e os 180 graus. Não sei se vocês conseguem ver esse desenhozinho que eu botei aqui. Então, o eixo cardíaco geralmente está aqui. Aqui entre essas duas coordenadas. Quando a pessoa é atleta, ou seja, quando o coração da pessoa ele produz, digamos assim, ele transfere sangue, ele bombeia sangue com mais eficácia, no caso dos atletas, ele tem uma contração melhor e ele geralmente mantém o débito cardíaco com a frequência mais baixa. E esse coração do atleta, ele tem um desvio do eixo para central. Vamos supor, eu estou aqui,
aqui é o meu peito, meu coração está para cá, né? Aqui é a minha mão esquerda. Então, esse meu eixo, como eu sou bem gordinho, ele deve estar um pouquinho mais deitado, esse meu coração, entendeu? Quando a pessoa é atleta, esse eixo ele tende a ficar mais próximo dessa direção para baixo. A função cardíaca dele funciona bem melhor. As câmaras cardíacas dele estão mais parecidas à direita e à esquerda. Eles têm um funcionamento muito harmônico. No caso de um paciente como esse aí da insuficiência cardíaca, o que você vai achar, um paciente com um coração desse tamanho aí, ele vai ter, é quase como se fosse a ponta do coração mesmo, ele vai estar quase deitado. Esse eixo vai estar mais lateralizado do que vai estar mais horizontalizado do que verticalizado. Então, seria também um achado eletrocardiográfico que poderia sugerir a insuficiência cardíaca. E, no caso, a miocardiopatia dilatada, né? Tá. Então, a gente tem todos esses exames que a gente deve fazer até para poder conduzir o paciente. Se você tem um paciente que está sem urinar, porque já está com a insuficiência renal avançada, você não vai usar diurético nele, não vai ter muita finalidade o diurético nesse caso. Você vai ter que lançar a mão de outros métodos terapêuticos, entendeu? E quais são os achados, por fim, de uma necrópsia, né? Onde a gente acharia o coração e os pulmões desse paciente. O que é que a gente acharia na necrópsia? Professor, a princípio no coração a gente poderia identificar um ventrículo esquerdo hipertrofiado, né? E frequentemente pode apresentar dilatado também. Em nível microscópico, a gente poderia ver os miócitos hipertrofiados, né? E níveis variados de fibrose intersticial. E devido à função prejudicada desse ventrículo esquerdo, né? Pode ocorrer aí uma dilatação do átrio esquerdo. Eu só fiquei na dúvida se isso a gente conseguiria ver numa necrópsia, né? Essa dilatação do átrio esquerdo, professor. Eu fiquei até com um pouco de dúvida nessa questão, né? Até o Tatuan me ajudou um pouco ali. Mas a princípio, eu acho que seria esses os achados que a gente conseguiria ver, né? A necrópsia clínica, muitas vezes a gente fecha o diagnóstico só com a macroscopia, só com o exame macroscópico dos órgãos. A gente usa muito pouco, em menos de 10% das necrópsias, habitualmente, a gente colhe fragmento. Geralmente são aquelas necrópsias brancas, onde você não acha nada macroscopicamente, e aí você tem a necessidade de colher fragmento para você estudar se tem mais alguma alteração naquele cadáver para você fechar o diagnóstico. Quando eu falo nesses achados de necrópsia, a gente pode se limitar só aos achados macroscópicos, principalmente. Aí você descreveu bem a questão da hipertrofia cardíaca, que na verdade inicialmente ela é hipertrófica, né? É a miocardiopatia hipertrófica. Quando você pode ter um aumento concêntrico do coração, das fibras cardíacas entrando nas câmaras cardíacas, e apesar de ele melhorar a força de ejeção do sangue, ele tem uma dificuldade de insuflação, né, de enchimento, porque essas fibras elas ficam todas para dentro dessa musculatura cardíaca. A partir do momento em que ele começa a ter falência desse mecanismo compensatório da hipertrofia, desculpe, aí vem a cardiopatia dilatada. E aí o coração começa a dilatar para tentar encher com mais volume suas câmaras, para tentar fazer uma ejeção de sangue eficaz. E aí é que a gente chama essa fase final da cardiopatia, né, da insuficiência cardíaca, que é a miocardiopatia dilatada. Beleza, professor. Isso no coração, basicamente, é isso que a gente vai ver. Um aumento global, dilatação de câmaras, entendeu? Minha dúvida que eu achei que tinha Quer mais colocar alguma detalhes. coisa a mais no coração? Bom, o que eu consegui achar foi isso aí, professor. Eu procurei, Certo. mas eu E não nos achei. pulmões? E nos pulmões? Bom, nos pulmões a gente pode identificar aí principalmente o edema pulmonar, né? Os pulmões eles podem se encontrar na necrópsia pesados e úmidos, e devido ao grau de progressão ele pode apresentar o edema perivascular intersticial,
alargamento edematoso progressivo dos septos alveolares e acúmulo de líquido edematoso nos espaços alveolares. Eu só não sei se esse último entraria na necrópsia, professor. Se eu puder me informar isso aí. O último que você falou foi qual? Foi o acúmulo de líquido edematoso nos espaços alveolares. Sim, sim. Isso daí é um achado microscópico. Agora, esse achado microscópico ele pode ter um reflexo macroscópico e a gente dispensa até a microscopia no pulmão. O pulmão, normalmente, qual é a consistência dele numa necrópsia? Um pulmão normal, digamos assim, um pulmão sem doença. Ele tem aquela consistência esponjosa, tá? Ele faz crépitos quando você aperta, porque aí você tem um deslocamento de ar de um alvéolo para o outro, e ele tem uma certa crepitação além desse aspecto esponjoso. Isso é o que normalmente a gente tem. Se a gente faz um corte no pulmão normal e faz uma expressão, ou seja, a gente aperta uma desses lados que foram cortados, você vai ter um líquido sanguinolento, aerado. Você vai ter aquele líquido espumoso, né? Porque quando você aperta, você vai misturar o volume de sangue que está saindo dos vasos associado com esse líquido aerado que a gente vai ter, com esse ar, tornando esse líquido aerado, espumoso. No caso da insuficiência cardíaca, principalmente aquele paciente que morreu de insuficiência cardíaca, geralmente o pulmão dele ele vai estar extremamente congesto. Aí o termo que a gente usa para esse pulmão pesado, que você falou, e um pulmão mais uma elasticidade aumentada, ele está mais elástico firme, a gente chama de pulmão hepatizado. Ele muitas vezes fica com a característica muito parecida do fígado, ele fica bem duro, ele fica elástico firme, ele fica rígido. E a expressão dele, quando você corta, espreme ali, que você vê a superfície de corte dele, ele sai um líquido xaroposo, que é um volume de líquido muito grande associado a sangue. Por quê? Porque ele também tem micro-rupturas, além do líquido que você vai ter, aquele transudato que você vai ter dentro dos alvéolos, você vai ter também sangue, ou áreas de microhemorragia. Então, isso é o achado do pulmão do paciente da insuficiência cardíaca. Geralmente é aquele pulmão pesado, aquele pulmão congesto. Tá? Quando tem edema agudo pulmonar, às vezes você inclusive vê a formação daqueles borbulhamento, aquele cogumelo de espuma que a gente tem no afogado, semelhante ao do afogado. Entendeu? Quando o paciente morre com edema agudo pulmonar. Então, você pode encontrar também esse achado aí. Isso aí já antes de até abrir o corpo, a gente já pode ter esse tipo de aparição aí. Beleza, A eliminação de líquido espumoso pela cavidade nasal e oral. Beleza. Tá? Valeu. Que mais que a gente pode ter aí? Na microscopia do pulmão, aí esse é mais característico, você vai ver. Você pode ver microhemorragias, tá? Pela congestão vascular, ruptura de pequenos vasos. Quando essas hemácias vão para o intestício e elas são degradadas, né? Elas viram hemosiderina, e aí você pode ter macrófagos fagocitando essa hemosiderina, os chamados hemosiderófagos. Também é um sinal de agressão, né? De aumento da pressão crônica aí dos espaços vilosos e intervilosos. Além de você ter material hialino, né, dentro dos alvéolos. Aí você vai ter líquido dentro dos alvéolos, ao invés da característica normal, que são áreas vazias ocupadas pelo ar. Tá? Então é praticamente isso aí que a gente tinha para ver hoje, tá? Vocês têm mais Professor? alguma pergunta? Tem mais alguma colocação? Professor? Quanto a essa questão da sede, ele fala que ele sente muita sede, só que ele não, a quantidade de urina dele, ela é bem diminuída, né? É justamente por causa disso, porque o débito cardíaco ele vai ser
a função cardíaca, ele vai priorizar os órgãos vitais. Então, durante o dia, ele vai sentir muita sede e não vai ter o metabolismo renal, digamos assim, eficaz para eliminar todo esse líquido. Então, ele acumula muito sangue. Desculpe, ele acumula muito líquido. E à noite, com essa redistribuição, a perfusão sanguínea renal, ele melhora. E aí ele vai ter uma noctúria, né? Ele vai ter mais formação de urina durante a noite, vai ter mais filtração noturna renal, e aí ele vai ter mais urina durante a noite. E aí por isso que ele vai acordar várias vezes para ir urinar. Assim, é um sinal comum também na diabetes, mas nesse caso é relacionado com essa hipoperfusão renal durante o dia. Mas ele fala que urina pouco, professor? De dia. Ah, entendi. À noite ele aumenta a frequência urinária. Eu até falei com o meu grupo, eu não sei Por se isso tá que ele certo. fica demasiado, né? Ele retém líquido, né? Eu tava falando, hein, professor, em relação a isso aí, que poderia ser um mecanismo compensatório. Ou será que não é pelo fato de ser muitos anos? Que seria da produção aumentada de angiotensina 2, que ia estimular o ADH e o paciente não urinava. E aí ele também ia sentir sede. Sim, retenção de água e Tem sódio. também. Tem um mecanismo de retenção de água e sódio, né? Eu tinha visto isso aí também, professor, que o sistema renina-angiotensina, ele ia estimular a retenção de água e sódio. Aldosterona. É. Ele promove a retenção de água e sódio. Isso, e daí, tipo... E ainda mais no paciente que provavelmente ele é, digamos assim, indisciplinado na questão da dieta hipossódica. Não foi citado ali, mas é um paciente que, pelo jeito, ele é refratário a essas medidas terapêuticas não farmacológicas, né? Uhum. E aí, tipo, isso aí ia aumentar a questão da sede dele, né? E aí ia fazer com que a urina dele fosse diminuída, porque ela ia tentar compensar isso aí, mas não sei se é isso aí mesmo. Ok. Tranquilo, então. Que horas já são? Eita, estou atrasado para começar a outra aula de 4 horas. Pessoal, então até sábado, tá bom? Fiquem com Deus. E sábado às 10 da manhã a gente mantém aqui essa parte expositiva, né? Dessa aula aí. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Beleza, professor. Valeu, obrigado. Até a próxima. Obrigada. Oi, paizinho.